Olá, alunos do oitavo ano. Essa semana eu vou começar a fazer videoaulas pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Pensei muito em vocês, oitavo ano, principalmente em toda essa confusão de coronavírus, porque tudo que a gente vinha falando sobre os iluministas, da lei da oferta e da procura, da não intervenção do Estado na economia, a gente tá vendo muito isso acontecendo, né? As pessoas correndo no mercado comprando muitas coisas e aí forçando a elevação dos preços. O governo federal fechando o comércio, né? Sem os comerciantes quererem, né? Mas por uma questão de saúde. Então, isso é o governo interferindo na economia que a gente falava ao estudar os iluministas. Tá? Sobre o trabalho do iluminismo que eu tinha pedido para vocês, eu vou ter que pedir para vocês escreverem ou gravarem a apresentação de vocês e me enviarem. Eu vou estipular uma data e mando no grupo para vocês, tá? Então, hoje o conteúdo dessa aula vai ser referente ao capítulo 3 do livro de vocês, que é a Revolução Industrial. Então, vamos lá. A gente vai começar essa aula observando uma cena do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. E nessa cena vocês vão prestar atenção em 3 coisas. Onde os personagens estão, qual é o local onde eles estão, quem são esses personagens e o que está acontecendo nesse lugar. Tá? Então, observem essas 3 coisas, depois eu vou perguntar para vocês. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7.
No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Bom, então, essa é uma cena do filme Tempos Modernos. Eu sugiro altamente que vocês assistam esse filme completo. Eu acho que ele tem no YouTube. Digitam lá no YouTube Tempos Modernos. Assistam, vale muito, muito a pena. O Charlie Chaplin nesse filme faz uma crítica bem importante sobre o capitalismo. E no 9º ano, quando a gente estudar a Guerra Fria, vocês vão ver o que vai acontecer com ele por causa disso, tá? Então vamos lá. Onde os personagens estão? Numa fábrica, numa indústria. Quem são os personagens? Então a gente consegue ver ali operários, né? De chão de fábrica, dá pra ver o chefe também. E o chefe do setor que vai aumentando a velocidade da esteira, né? O que está acontecendo nesse lugar? Então o chefe pede para eles produzirem de forma mais rápida, e aí acontece tudo isso, eles não dão conta porque é muito rápido, né, de produzir. A gente não sabe o que está sendo produzido porque a única atividade deles é apertar o parafuso nessa chapinha aí, certo? Então vamos lá. Qual é a preocupação do operário aí nessa imagem, nessa cena de filme? Ele está preocupado, na verdade, com o pouco tempo que ele tem para fazer aquilo. Ele não está dando conta da velocidade da esteira, né? Então, o problema é o tempo. No livro de vocês, na página 38, vocês têm essa imagem aqui e ao lado dela tem um texto. A ideia seria a gente ler esse texto e falar um pouco sobre ele, qual a relação dele com o conteúdo que é a Revolução Industrial. Eu acho que vocês têm o livro, mas nem todos, então eu vou comentar rapidamente essa imagem. Então a gente vê pessoas, parecem trabalhadores, né, que estão com a sua maletinha indo para o trabalho. O cérebro deles às vezes é uma engrenagem e eles estão olhando para o sol, né, ou para a lua, né, dia e noite, tem um ponto de interrogação e tem um reloginho aí, tá? Essa imagem, ela tá falando sobre tempo, né? E onde eu quero chegar com ela? A Revolução Industrial, ela vai mudar muitas coisas no mundo, mas 2 grandes mudanças ela vai causar. E uma delas é a noção de tempo, tá? Antes da Revolução Industrial acontecer, as pessoas se guiavam no tempo pela natureza, tá? Então era quando o dia clareava, era sinal de que era de manhã e que era o momento de acordar, né? E elas se guiavam, então, pelo sol, pelo tempo da natureza. Ah, tá escurecendo, é hora de voltar para casa, não é hora de estar na rua, esse tipo de coisa. Com a Revolução Industrial, o que vai guiar a vida das pessoas não vai ser mais a natureza, vai ser o relógio. Então, muitas vezes, por causa da quantidade de coisas serem produzidas, eles tinham que começar a trabalhar antes do sol nascer. Então vai ser o tempo do relógio que vai começar a guiar a vida das pessoas e não mais o tempo da natureza, tá? Então essa é uma das 2 grandes mudanças que nós vamos estudar que a Revolução Industrial vai causar no mundo, a noção de tempo, ok? Tem umas perguntinhas no livro que vocês podem ler e responder, tá? Eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito longo, mas fiquem à vontade ali na página 38. Pra gente entender a Revolução Industrial, tem que estar claro na nossa cabeça o significado dessas 4 palavras, tá? Então, quando eu falo em revolução, eu tô falando de transformação, de mudança, tá? Muitas vezes a gente estuda conflitos, a gente chama de revolta,
né? Então é bem importante saber diferenciar a revolução de revolta. Uma revolta, acontece o conflito, mas não acontece uma mudança. Se acontece uma mudança, a gente chama de revolução, porque aconteceu uma transformação. Então eu falei para vocês, a Revolução Industrial vai mudar muitas coisas no mundo. 2 grandes mudanças. Uma delas é a noção de tempo. Vai mudar. O que vai guiar a rotina das pessoas não vai mais ser a natureza, não vai mais ser o dia e a noite, o sol e a lua. Vai ser um relógio, tá? E a outra grande mudança nós vamos ver daqui a pouco. Então, significado de revolução, mudança, transformação. Burguesia. Burguesia é um conjunto de pessoas que possuem um negócio próprio, tá? Esse negócio pode ser uma indústria ou comércio, tá? A indústria produz coisas, produtos. E o comércio vende esses produtos. Mas existem 2 tipos de comércio. O comércio que vende esses produtos e o comércio que presta serviços. Por exemplo, uma manicure, ela pode ter o seu salão de beleza e no salão de beleza ela não vende produtos, ela faz unhas, então ela presta um serviço, tá? Então a dona de um salão de beleza é uma burguesa, o dono de uma loja de calçados é um burguês, o dono da indústria que produz o calçado também é burguês, tá? Então, burguesia é um grupo de pessoas que possuem um negócio próprio, certo? Capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada e o objetivo desse sistema econômico é o lucro. O oposto ao capitalismo seria o socialismo, que é um sistema econômico baseado na propriedade pública e o objetivo é a igualdade social, tá? Então, por que saber o que significa capitalismo é importante para entender a Revolução Industrial? Porque a outra coisa que a Revolução Industrial vai mudar muito, ela vai estimular essa obtenção de lucro que é pregada então pelo capitalismo, tá? E a última palavra é proletariado ou operário. Elas são sinônimos, é um grupo de pessoas que trabalha dentro de fábricas, certo? Então tem que estar bem claro aí na cabeça de vocês o que significa cada uma dessas palavras. Se não ficou claro aqui na minha explicação oral, vocês busquem num dicionário, pesquisem na internet, certo? Então, seguindo. Agora nós vamos falar então da segunda grande mudança que a Revolução Industrial causou no mundo. Então a primeira foi a noção de tempo e a segunda é essa aqui. Os produtos sempre foram produzidos dessa maneira que a gente viu aí no vídeo do Tempos Modernos? Não, né? Então como os produtos eram feitos antes de existir a fábrica, a indústria? Né? Então é isso que a Revolução Industrial vai modificar. É o modo que os produtos eram produzidos. Tá? Então, com a Revolução Industrial, o modo de produção a gente vai chamar de maquinofatura, porque vai existir máquinas que vão produzir as coisas, tá? Antes de acontecer a Revolução Industrial, a gente tinha o artesanato, que é um produto que é feito manualmente. E a manufatura fica aí no meio do caminho, seria uma caminhada do artesanato, manufatura e maquinofatura. No livro, na página 32, vocês têm explicadinho as diferenças de cada uma desses meios de produção. Então, artesanato. O produto é feito geralmente por uma só pessoa, pelo artesão. Ele dá conta de todas as etapas da produção. Ele que, por exemplo, no caso de um sapateiro, ele que compra o couro, ele compra a cola, ele tem lá a agulha, a tesoura, é tudo dele, e ele faz o calçado do começo ao fim, e ele vende esse calçado, tá? Essa é a produção artesanal. Na manufatura, vai ser o seguinte, vai ter um capitalista, vamos dizer assim, que ele vai ter uma oficina.
Aí eu não falei, o artesanato acontece na casa do artesão, né? Na sua própria casa ele tinha lá um quartinho que ele produzia isso. Na manufatura não, vai ter um artesão, ele vai ter uma oficina, nessa oficina ele vai reunir um grupo de trabalhadores que vão produzir um calçado, vamos usar o mesmo exemplo. Só que esse grupo de trabalhadores, eles não são os donos das ferramentas. Os donos das ferramentas e da matéria-prima, que é o couro, é o capitalista. Então, o capitalista fornece as ferramentas, fornece a matéria-prima, fornece a oficina, e ali dentro esses operários vão fazer o calçado. Só que esses operários não é um que vai fazer um calçado que nem era no artesanato. 2, 3 vão cortar o couro, 2, 3 vão costurar o couro na sola, 2, 3 vão colar. Então, cada um tem uma função diferente. Então, o trabalhador ele não conhece toda a etapa da produção, tá? Na maquinofatura, o que vai mudar? Então, o trabalho não vai ser feito mais manualmente, ele vai ser feito com máquinas, né? Não vai ser feito nem na casa do trabalhador, nem numa oficina, vai ser feito dentro de uma fábrica. E vai repetir a manufatura. Os operários vão ser responsáveis apenas por uma etapa da produção, não vão conhecer todo o processo e não são donos das ferramentas e das máquinas. Quem é dono das ferramentas e das máquinas é o capitalista. Então, essas são as principais diferenças entre esses 3 modos de produção e cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, tá? No artesanato, por exemplo, a gente vai ter geralmente um produto de melhor qualidade, só que é um produto que demora muito para ficar pronto, né? Já na maquinofatura, como são máquinas que fazem, o produto é de menor qualidade, mas a gente tem muito produto, esses produtos são feitos de forma mais rápida, né? Então, hoje, a nossa sociedade, do jeito que ela está organizada, a gente não conseguiria dar um passo atrás para o artesanato. Claro que ele ainda existe, né? Só que se a gente fosse depender do artesanato para se alimentar e para se vestir, por exemplo, a população é tão grande que acho que alguém iria morrer de fome ou de frio, né? Porque a gente precisa dessa velocidade que a máquina nos traz. Então, além de ter essas vantagens e desvantagens, tem também a questão eu sempre falo da obsolescência programada, né? Que a gente sempre usa o guarda-chuva como exemplo, porque antigamente um guarda-chuva durava muito e hoje em dia os guarda-chuvas 2, 3 chuvas e, né, ele quebra. Então, às vezes, existe um pensamento de que na maquinofatura, por ser de menor qualidade, ele é feito até propositalmente de menor qualidade, para que o produto estrague logo e tu compre outro o mais rápido possível para manter a indústria funcionando, tá? Tem vários tipos de obsolescência. Esse é um exemplo, mas também tem outras que é os celulares, né? Que eles mudam o layout, a tecnologia muda muito rápido e um celular, se tu fica 3, 4 anos com o mesmo, ele já não dá conta do recado e tu tem que ir em busca de outro com mais tecnologia, essas coisas, tá? Bom, outra coisa então que tem que ficar clara na cabeça de vocês é a diferença entre esses 3 modos de produção e a grande mudança que a Revolução Industrial vai trazer no mundo. O modo de produção vai deixar de ser artesanato e vai passar a ser maquinofatura, ok? Vamos então revisar essa primeira parte. Então, a Revolução Industrial vai causar 2 grandes mudanças no mundo. Que 2 grandes mudanças são essas? A noção de tempo. Antes da Revolução, as pessoas se guiavam no tempo pela natureza e depois pelo relógio. E a segunda grande mudança, o modo de produzir as coisas. Antes da Revolução, se produzia artesanalmente e depois com máquinas, ok? Os 4 conceitos também tem que ficar claro na cabeça de vocês. O que significa revolução, transformação, mudança. Capitalismo, sistema econômico baseado na propriedade privada com objetivo de lucro. Burguesia, um grupo de pessoas que são donas do seu próprio negócio. E operários ou proletariado, que são os trabalhadores da fábrica, ok? E os 3 modos de produção, você tem que saber me dizer a diferença de artesanato, manufatura e maquinofatura.
Repitam isso oralmente durante o vídeo, vão pausando, falando, para depois a gente anotar tudo no caderno. Seguindo então. A Revolução Industrial ela ocorreu na Inglaterra, na Inglaterra, lá na Europa, em 1760. Por alguns motivos, não foi por acaso que aconteceu lá em 1760. A Inglaterra reuniu condições para que isso acontecesse lá e nós vamos estudar essas condições agora. Tá? Então vamos lá. Então, primeiro, a Inglaterra, ela é uma ilha, né? Eu não separei aqui uma imagem do lugar geograficamente. Se vocês precisarem, procurem um mapa aí em Inglaterra. Então, a Inglaterra é uma ilha e ela sempre foi muito boa em construção de navios, em comércio marítimo. E a Inglaterra também tinha aquela questão de ter corsários, né? Os corsários eram piratas contratados pela realeza inglesa, que tinham a missão de atacar outros navios, roubar a carga, e uma parte dessa carga então era entregue para a monarquia e outra então ficava como pagamento para o corsário. Então a Inglaterra foi um país que acumulou muito dinheiro através da pirataria e do comércio internacional, tá? Por ser uma ilha e por ser muito forte na navegação, tá? Segundo motivo, aqui a gente está em 1760, faz aí uns 200, 300 anos que a Inglaterra, a gente sai daquele modelo feudal, né? Mas isso é um processo, então isso não acontece do dia para a noite. Então a Inglaterra, quando foi sair desse processo de sistema feudal, o que aconteceu? As pessoas mais ricas da época, os nobres, eram grandes proprietários de terras. E na época o comércio era fraco, né? Então esse grande proprietário de terra, ele tinha uma sobrevivência ele era autossuficiente. Tudo que ele produzia para sobreviver, ele produzia na sua propriedade. Ele quase não necessitava do comércio para quase nada, né? Só que aí, lá no século X ao XV, o comércio dentro da Idade Média, ele vai renascer aos poucos, né? E os comerciantes, eles vão começar a obter muito poder, né? Porque eles vão começar a vender seus produtos, eles vão começar a enriquecer. E esse senhor feudal, ele vai notar que se ele continuar nesse sistema de autossuficiência, ele vai perecer, né? Então ele teria que fazer alguma coisa para conseguir não perder o seu status dentro daquela pirâmide social, né? Então o senhor feudal, ele tinha vários servos que moravam ali para ele, prestavam serviços para ele. O que o senhor feudal ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, se vocês quiserem continuar nas minhas terras, vocês vão ter que pagar uma espécie de aluguel. Senão, vocês vão ter que fazer a trouxa de vocês e ir embora, tá? Os servos não tinham dinheiro, né, para pagar um aluguel. Então, como estava começando a nascer as indústrias lá na Inglaterra, eles vão poder sair da propriedade desse senhor feudal e tentar a vida nos centros urbanos dentro dessas primeiras fábricas que vão estar nascendo. O senhor feudal vai fazer o que naquela propriedade, então? Como os servos saíram, ele vai cercar a propriedade dele, vai criar ovelhas, né? Vai tosar elas e a lã dessas ovelhas vai servir como matéria-prima para abastecer as indústrias lá das cidades para começar a produzir seus primeiros produtos, tá? Então, os cercamentos, eles vão fazer com que lá na cidade tenha bastante mão de obra, farta, né? Porque muitos servos saíram da área rural para ir para a zona urbana trabalhar nas indústrias, e barata porque era muita gente. Então, muitas pessoas disputando uma vaga de emprego, vai ganhar a vaga de emprego quem se submete ao salário mais baixo. Ok? Terceira razão. A Inglaterra tinha muitas minas de carvão e ferro. E o carvão e ferro também vão ser matérias-primas importantes para manutenção das primeiras máquinas que vão surgir aí, tá? A Inglaterra também, diferente do cristianismo, do catolicismo, a religião que predominava lá era o puritanismo. Enquanto a religião católica cristã
dizia que o lucro era pecado, lembram lá do capitalismo? Os donos dessas indústrias vão querer lucrar muito. A religião puritana dizia que não, que se o lucro é fruto do esforço do trabalho, ele não é considerado pecado. Então, tudo bem, dono da indústria, tu lucrar, tá tudo certo, não é pecado, tu vai pro céu, tá? E a última razão, e não menos importante, foi a Revolução Gloriosa, que ela aconteceu um pouco antes da Revolução Industrial acontecer. Revolução significa que mudou algo, né, na Inglaterra. Então, a Inglaterra era governada por uma monarquia absolutista. Lembram o que é absolutismo, né? O poder absoluto nas mãos de uma só pessoa. E tinha pessoas, principalmente a burguesia, que defendia o fim da monarquia absolutista e o começo de uma monarquia parlamentarista. A monarquia parlamentarista, então, teria um parlamento, além do rei, teria um parlamento, que é um grupo de pessoas, que no caso vai ser burgueses, que vão ter o poder de limitar as decisões do rei, né? No caso, hoje, na nossa organização, a gente é uma república, não é uma monarquia, mas a gente tem vários parlamentos no Brasil, que no nível municipal seria a Câmara de Vereadores, a nível estadual, os deputados estaduais, e federal, os deputados federais e senadores, tá? Eles são pequenos parlamentos. Por que a burguesia tinha interesse de ter poder político, né? Por que agora que a burguesia está crescendo forte, ela quer poder político? Porque o poder político estava nas mãos daqueles senhores feudais de grandes proprietários de terras. Ela quer poder político porque ela vai ter poder de fazer e criar leis e colocar leis em prática e que essas leis pudessem beneficiar os seus negócios, tá? Então, nessa revolução, quem vai ganhar vai ser a monarquia parlamentarista e, assim, a burguesia vai ter muito poder dentro da Inglaterra. Entendido as 5 razões? Então, vamos revisá-las. Que eu coloquei imagens para vocês lembrarem. Então, a primeira imagem é que a Inglaterra conseguiu acumular muito dinheiro advindo das atividades de pirataria e comércio internacional. E esse dinheiro, então, acumulado, vai ser investido na construção de máquinas e indústrias. Os cercamentos vai fazer com que os servos vão para as cidades em busca de trabalho nas indústrias, e o senhor feudal cercando, ele vai criar ovelhas, principalmente, para fornecer lã para abastecer essas indústrias. A Inglaterra é um lugar rico em minas de carvão e ferro, também importantes para as máquinas. A religião lá era o puritanismo, que achava que o lucro não era pecado, ao contrário do cristianismo e catolicismo. E a Revolução Gloriosa, que a Inglaterra então deixou de ser governada por uma monarquia absolutista e passou a ser governada por uma monarquia parlamentarista. Esse parlamento vai ser constituído por burgueses que vão começar a criar leis visando um maior lucro para os seus negócios. Ok? Então vamos lá, como é que se evoluía então essa questão das máquinas lá na Inglaterra? A principal matéria-prima na Inglaterra era algodão e lã, né? Essas matérias-primas eram usadas para fazer tecidos. Então as primeiras máquinas a serem criadas vão ser os teares. Primeiro vai ser um tear de madeira manual, que vai evoluir para um tear movido a vapor, né? E feito não de madeira, mas de ferro, então um tear mais resistente. Se esse tear é de vapor, né, a gente vai sair da casa, né, do artesão, né, esse tecido não vai mais ser produzido em casa num tear de madeira, ele vai ter que ser produzido num lugar próximo a um rio para ter as máquinas movidas, né, a vapor ou a carvão, né, ou a água, né, e isso vai dar origem às primeiras metalúrgicas. E também vão ser construídas as primeiras máquinas a vapor, que vão dar origem aos meios de transporte, que é o navio a vapor e o trem a vapor. Nas páginas 34 e 35 vocês conseguem dar uma olhada, tem as fotos dessas máquinas e a progressão delas até chegar no trem e nos navios. Gente,
trem e navio a vapor vai ser muito revolucionário para a época, porque até então o mais rápido que as pessoas se movimentavam era uma carruagem de cavalos, né? Então, com máquinas, pensem a pessoa que está acostumada a andar de cavalo, né? Não, tinha navios, né? Mas os navios não eram a vapor ainda, era a vela, né? A vento. Então, isso vai dar uma velocidade tanto para transportar pessoas quanto para produtos, né? Tem vários relatos de pessoas andando nesses meios de transporte e narrando a velocidade que as imagens passavam pela janela do trem. Bem interessante. Então agora nós vamos pensar, não sei se vocês já entraram dentro de uma fábrica, para poder me dizer como que é o ambiente de uma fábrica hoje, quantas horas um trabalhador trabalha por dia, quem é que são esses operários, como que os operários são tratados hoje dentro de uma fábrica, como que é a casa de um operário. Gente, eu já fui operária. Vários pais de vocês podem ser operários, meu pai era burguês, eu já fui operária, né? Como é a casa dessas pessoas, no sentido, o salário delas é um salário adequado para elas terem uma boa casa para morar, ter uma boa saúde, né? Como que hoje os trabalhadores fazem para melhorar a vida deles, né? E que conquistas os trabalhadores vêm tendo, ou perdas também, né? Então, fazendo essa reflexão sobre hoje, nós vamos pensar lá na época da Revolução Industrial. Como que era o ambiente das fábricas? Então, as fábricas naquela época, elas eram sujas, mal iluminadas, mal ventiladas, não tinha, às vezes, banheiro suficiente, não tinha refeitório como tem nas indústrias de hoje, né? Hoje, por lei, não se deve trabalhar mais do que 8 horas por dia, né? Naquela época, se trabalhava de 14 a 18 horas por dia, sem descanso semanal remunerado, era de segunda a segunda. E quem é que trabalha nas fábricas hoje? Tem o programa Menor Aprendiz, que tem dos 14 aos 18, mas se não são pessoas maiores de 18 anos, homens e mulheres, né? Então a gente não vai ter idosos trabalhando em fábricas, nem crianças. Mas na época da Revolução Industrial, quem trabalhava nas fábricas eram crianças, mulheres e homens também. Mas as fábricas preferiam dar emprego para crianças e mulheres porque o salário delas era menor, tá? Era metade do que o salário de um homem. Então vai ter muita criança trabalhando, trabalho infantil era super comum nessa época, tá? Como os operários eram tratados? Gente, os trabalhadores, eles eram punidos, eu tenho aqui um relato. Eles eram ameaçados, castigados, punidos, eram multados. Por qualquer coisinha, eles eram multados e esse valor era descontado do salário deles. Então, muitos saíam, né, devendo, às vezes, num mês, de tantas punições por faltas irrelevantes que eles cometiam. E aqui eu falei pra vocês que o salário das mulheres e das crianças era metade, não, era 1/3, era menos da metade, né, do que o salário de um homem. Muitos, né, não podiam sentar para fazer as refeições. Pensem vocês ficarem 18 horas trabalhando numa fábrica, não poder sentar para fazer a sua refeição, né, porque não tinha refeitório. Então muitos tinham que comer de pé, enfim. O salário nessa época, gente, era muito pouco. Então esses operários viviam em casas muito precárias, sem saneamento básico, então esgoto ia pra rua. Não tinha banheiro nas casas, eram banheiros coletivos. As casas não tinham muitos cômodos também, então pais e filhos dormiam no mesmo cômodo. Por não ter saneamento básico, né, a saúde também era precária. Eles contraíam muitas doenças, né? E os bairros onde moravam esses operários era nesse sentido, tá?
Tem um outro filme que é legal de ver isso, que é Oliver Twist. Também dá pra ver esse contraste de realidade entre ricos e pobres nessa época, tá? O que o trabalhador, então, lá da Revolução Industrial vai fazer para melhorar a sua vida dentro da fábrica e sua qualidade de vida fora dela também, né? Então, uma das coisas que eles vão fazer é um ludismo, que era um movimento de quebrar máquinas. Os trabalhadores iam trabalhar dentro da fábrica e quebravam as máquinas para gerar emprego para os seus familiares e amigos que estavam desempregados, porque eles acreditavam que, e de fato é verdade, né, que uma máquina, ela tirava o emprego de vários trabalhadores. Outra coisa que os trabalhadores vão fazer vão ser as associações operárias, que hoje correspondem aos sindicatos, né, que é um grupo de trabalhadores de um mesmo ramo que pensa nas melhorias que tem que fazer e propõe acordos com os empregadores, tá? E também eles fizeram a Carta do Povo, que foi uma carta feita por uma associação operária endereçada ao parlamento pedindo voto universal, porque esses trabalhadores, além de passarem por tudo isso, eles não tinham direito ao voto, né? Então pensa, se eles não podiam votar, quanto menos alguém que fizesse uma lei para melhorar a vida deles, né? Bom, eles vão ficar aí anos lutando para melhorar a qualidade de vida deles. E aí 100, 200 anos depois é que eles vão colher as conquistas, né? Que é algumas leis trabalhistas que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então ali a Revolução Industrial começou em 1760. Em 1833 começou a ser feitas as primeiras leis trabalhistas, tá? Então ali começou a ser limitado o trabalho de crianças, né? Reduzir a jornada de trabalho. Depois se proíbe o trabalho infantil e feminino nas minas de carvão e ferro. Nos outros lugares podia. Depois se estabelece uma jornada de trabalho de 10 horas. E aí, em 1919, se estabelece jornada de trabalho de 8 horas diárias. E entre outras, né, leis que foram sendo feitas. Muito bem. Então agora eu vou revisar todo o conteúdo da Revolução Industrial e vocês vão poder organizar isso por escrito no caderno de vocês, tá? Repitam isso oralmente bastante, né, para fixar o conteúdo. Então vamos lá. Revolução Industrial. 2 grandes mudanças. A noção de tempo, antes era baseado na natureza, depois no relógio, e a mudança no modo de produção. Antes era artesanal e passou a ser maquinofatura. Conceituar aquelas 4 palavras: revolução, transformação; capitalismo, sistema econômico baseado na propriedade privada, com objetivo de lucro; burguesia, pessoas que são donas do seu próprio negócio; operários, pessoas que trabalham em chão de fábrica. 3 modos de produção, diferenciar eles: artesanato, manufatura, maquinofatura. Não vou ficar repetindo aqui, você tem que saber as diferenças dos 3, onde acontece a produção em cada um, quem é o dono das ferramentas e da matéria-prima, quem é que conhece toda a produção, enfim, tá? Essas diferenças aí. As 5 razões que explicam por que a Revolução Industrial aconteceu e começou na Inglaterra em 1760, tá? Então aqui vocês têm um guia para fazer a revisão, qualquer coisa volta em um vídeo. E aqui então vocês têm que saber como era o ambiente das fábricas, quantas horas se trabalhava por dia, quem trabalhava nas fábricas, como os operários eram tratados, como era a casa deles, as lutas para melhorar de vida e as conquistas que eles obtiveram, tá? Então isso é bem importante para saber desse conteúdo. No livro de vocês deve haver um relatos, enfim, de crianças que trabalhavam nas fábricas nessa época. São bem legais de serem estudados. Tem sim, tá? Eu vou deixar nos exercícios para vocês fazerem, para vocês terem uma noção de como era isso, tá? Então ali
vocês têm os exercícios da página 39 até 43. Vocês vão fazer o 1, o 2, o 3, leitura da imagem, vozes do passado, integrando consciências e Você Cidadão. É no Você Cidadão que tem um relato de uma criança que trabalhou, né, durante a Revolução Industrial. Esses exercícios vocês vão fazer, eu vou mandar um áudio com as respostas, tá? No WhatsApp. E aqui tem uma avaliação sobre esse conteúdo. Qual vai ser a avaliação? Vocês vão elaborar um texto seguindo os seguintes passos. Na internet, vocês vão pesquisar uma reportagem que denuncia alguma irregularidade trabalhista atual. Sei lá, se a lei diz que é para trabalhar 8 horas e tem pessoas que trabalham mais. Tem bastante casos de denúncia de trabalho infantil. Aí vocês podem pesquisar várias coisas. A licença maternidade que não é cumprida, o não pagamento de hora extra, maus tratos, ambiente sujo, mal iluminado, prejudicial para a saúde do operário. Enfim, vocês vão pesquisar uma de preferência atual, tá? Então, como é que vocês vão organizar esse texto? Vocês vão criar um título, mas o título fica por último. No primeiro e segundo parágrafo, vocês vão resumir a reportagem pesquisada, coloquem aí aonde que aconteceu essa irregularidade trabalhista, quando, que direito foi violado, qual a importância desse direito e outras coisas, tá? Segundo e terceiro parágrafo, vocês vão relacionar o trabalhador da reportagem com o operário da época da Revolução Industrial, né? O que mudou, que permanece igual. Na época da Revolução Industrial se trabalhava 18 horas por dia, esse operário da reportagem trabalha 10 horas. A casa desse operário é muito simples, mas a da Revolução Industrial era mais simples ainda, por causa daquilo, daquele outro, tá? Vocês vão comparar. Nos últimos parágrafos, vocês vão apresentar uma solução inteligente para que o direito que foi violado na reportagem não volte a acontecer no Brasil. Então, para que não haja mais trabalho infantil, é importante usar o Disque Denúncia Trabalho Infantil. Aí pesquisem aí alguma coisa para colocar nesse texto, tá? Esse texto eu também vou combinar com vocês um dia para ser entregue. Muito obrigada, espero que tenham gostado da aula.